Vamos começar nossa terceira semana de afastamento. Semana passada, o aplicativo Meu Compilador começou a nascer. O TP pedia justamente que a gente começasse a fazê-lo e integrar a ele aquilo que a gente já havia feito de forma isolada. Pois bem, eu quero mostrar e discutir com vocês um pouquinho a respeito da minha solução. Vamos lá. Bem, como solicitado no exercício, eu tenho aqui uma IHM bem tranquila. Essa IHM esconde um strip menu com duas opções: arquivo, que tem as opções sair, abrir programa e sair; compilar, que tem apenas uma única opção, compilar programa. E além desse strip menu, existe no formulário, existe no projeto também um Open File Dialog, que não é um componente visual, mas que foi inserido ao projeto. Pois bem, quando eu pressiono a opção sair, eu vou para um método que pura e simplesmente faz o exit da aplicação. E quando eu pressiono o botão abrir, então eu faço o quê? Eu abro o Open File Dialog e faço com que ele se torne visível na tela. Ou melhor, desculpem, eu abro o Open File Dialog e faço que o menu compilar programa, que até então era inacessível, se torne acessível. Além disso, eu tenho aqui o meu compilador BLL, que está um pouco mais enxuto do que o teu, está um pouco mais enxuto do que eu havia solicitado para você no enunciado, uma vez que eu resolvi colocar a opção de filtro e tudo aquilo que nós vamos fazer hoje, não em meu compilador BLL exatamente, mas sim num arquivo à parte, analisador léxico BLL, que conterá todas as funcionalidades correlatas ao analisador léxico. Com isso, o meu projeto tem dois arquivos BLL. Tem o analisador léxico BLL e tem o meu compilador BLL. Pergunto, teria, portanto, o meu projeto duas camadas BLL ou uma camada composta por dois arquivos? Amigos, a segunda opção é a correta. Como a minha BLL agora será muito mais complexa do que era nos exercícios até então desenvolvidos, eu vou fragmentá-la em arquivos separados, mas todos eles formam a camada BLL. A camada, ela é algo único. Bem, vamos dar uma olhadinha no analisador léxico BLL. Pois bem, o analisador léxico BLL tem pura e simplesmente o meu procedimento de filtro, nada além do procedimento de filtro, que é um Ctrl+C, Ctrl+V de um TP que a gente fez ainda na nossa segunda aula. Está aí a minha solução. Acredito que você não teve dificuldade para montar a sua. Na verdade, vocês devem ter tido uma semana muito tranquila. Semana, vamos continuar no desenvolvimento do aplicativo Meu Compilador. Nele já foi integrado a funcionalidade de filtro. Agora vamos adicionar a funcionalidade scanner e até o término desta atividade implementar também o procedimento de pesquisa em banco de dados, ou melhor, a validação dos tokens na tabela dicionário. Vamos lá, vamos seguir adiante. Então, voltando ao nosso analisador léxico, percebam, o módulo de filtro desenvolvido lá na semana 02 de aula já foi incorporado ao nosso aplicativo Meu Compilador.
O extrator de tokens, também chamado de scanner, também já foi elaborado e nossa missão agora será incorporá-lo à solução desenvolvida conforme solicitado. Ou seja, eu quero que você vá à minha solução, eu quero que você vá ao analisador léxico BLL e adicione o método scanner. Então, o analisador léxico BLL, que já conta com o método filtro, agora contará também com o método scanner. Aliás, eu te lembro que o método scanner é um TP feito na nossa 4ª ou 5ª semana de aula e ele está disponível para você na pasta da aula de hoje, na nossa aula 08. Naquela ocasião, os tokens identificados e qualificados, eles eram exibidos na tela através de um console WriteLine. Pois bem, nesse grande Ctrl+C, Ctrl+V que eu estou pedindo para você, temos que trocar o console WriteLine por um Message Box. Afinal de contas, a gente está trabalhando em Windows Forms Application. Observação, esse Message Box está sendo aí inserido para que a gente tenha certeza que o programa funcionou. Então, se a gente verificar todos os tokens do nosso texto, significa que o nosso programa está ok e que poderemos passar, portanto, para a fase seguinte. E qual seria essa fase seguinte? Uma vez com o token em mãos, consultá-lo no dicionário e, existindo, gravá-lo numa segunda tabela. Bem, vamos lá. Que você não terá muita dificuldade para fazer o que lhe foi solicitado. Porém, a etapa seguinte, que é, uma vez tendo o token, não mais exibi-lo em vídeo e com ele fazer uma consulta no banco de dados, digo, um select, e retornar com a resposta da existência ou não desse token, para então, se existir, gravá-lo numa segunda tabela, fazer um insert. Eu acho que isso vai apresentar um pouco mais de dificuldade por você. Não por desconhecimento, fizemos isso direto no ano passado. Mas com certeza você deve ter esquecido de detalhes quanto à manipulação de banco de dados. Então, nesse momento, vamos dar uma pausa no nosso conteúdo e vamos relembrar um pouco sobre os procedimentos para acesso a banco de dados em C#. Vamos lá. Estou aqui com um novo projeto aberto, com exemplo BD também disponibilizado em nossa aula de hoje. E olha só quem é. É o nosso velho cadastro de livro explorado à exaustão no ano passado. Lembro que os projetos com banco de dados têm uma terceira camada, a camada DAL. E é sobre essa camada que eu vou concentrar os nossos esforços. Percebam, um método para conexão com o banco de dados e um método para desconexão com o banco de dados. Ambos muito simples, na verdade, para conectar open, para desconectar close, e ambos aparecem envoltos a um try-catch, porque toda e qualquer operação com banco de dados pode falhar. Aliás, eu te lembro que nós temos aqui uma string de conexão que identifica que o banco é um banco do tipo Access e que ele se encontra na pasta debug do nosso projeto e tem o nome bdlivros mdb. Meus amigos, no caso do nosso aplicativo Meu Compilador, o banco também é um banco Access e se você copiá-lo para a pasta debug do projeto compilador,
Você pode usar essa mesma string de conexão. Basta, para tanto, trocar o nome do banco de dados, que não será BD Livros. Aliás, além do método conecta e desconecta, nós temos aqui um método insere, que é basicamente composto de uma sentença SQL. Aqui eu estou compondo a minha sentença SQL. Detalhe que nos pegou várias vezes no ano passado e que com certeza pode te derrubar nos TP dessa semana. Lembre-se que quando a gente fala em linguagem SQL, em sentenças SQL, quando eu tenho um campo que ele é do tipo string, ele obrigatoriamente deve aparecer entre aspas simples. Quando o campo ele é numérico, aí as aspas não se fazem necessárias. Então, preste muita atenção nisso. Acredito que você não vai ter muita dificuldade para fazer o método insere que eu vou solicitar para você já já. E também tenho o método consulta, que na verdade não deixa de ser um select. Aliás, as mesmas observações das aspas simples valem também para o método consulta. Eu devo te lembrar que o procedimento select é um procedimento diferente de um insert, de um delete, de um update, uma vez que ele gera um retorno, uma vez que ele gera um resultado para nós. Percebam, aqui eu estou executando uma sentença do tipo select. Antes eu executava uma sentença do tipo insert usando o comando execute não query, ou seja, comandos diferentes para execução de insert e select, justamente porque o select nos dá um resultado, ou como dizíamos no ano passado, ele nos devolve um data header. Então, estou fazendo o select, ele vai me gerar um resultado, que é um data header, e se eu conseguir ler esse data header, é porque a pesquisa feita por mim foi executada com sucesso. Caso contrário, é porque o livro pesquisado não existia. Certo? Acho que deu para dar um refresh na memória de vocês no que diz respeito a acesso a banco de dados em C#. Então, com isso, eu penso que agora a gente pode adiantar a feitura do aplicativo Meu Compilador. Aliás, já que estamos falando em banco de dados, deixa eu te contar que na aula de hoje eu também trago um banco de dados para você, o banco de dados compilador. E que esse banco de dados, ele apresenta duas tabelas. A tabela T-Tokens, que é o nosso dicionário. A tabela T-Tokens, ela apresenta todos os tokens existentes na minha linguagem, no caso, as palavras reservadas, limpa a tela, posiciona cursor, escreve dígito, fim, e os delimitadores, abre parênteses, fecha parênteses, vírgula e ponto e vírgula. Percebam também que eu atribuí um código a cada um desses tokens. E a minha ideia foi a seguinte: palavras reservadas, comandos, códigos de 0 até 99. Terminamos no 3, mas temos espaço para crescer no futuro. E delimitadores, códigos de 100 até 199. Também temos espaço para crescimento no futuro, uma vez que terminamos no 103. Esta tabela de tokens é a tabela que deve ser consultada para saber se o token existe ou não. Já a tabela de tokens válidos, ela apresenta código token, tipo e linha.
Lembra do resultado do nosso scanner que exibia na tela o token localizado, o tipo, se ele era string, um número, um delimitador e a linha em que ele se encontrava? Pois é, essas informações que antes eram exibidas na tela para a gente, agora deverão ser gravadas na tabela T-tokens válidos. Quero te chamar a atenção para o fato de que, nesta tabela, código e linha são do tipo numérica, enquanto token e tipo são do tipo string. Ou seja, na hora de escrever as sentenças SQL, código e linha sem aspas simples, token e tipo com aspas simples. Da mesma forma, na tabela tokens, no nosso dicionário, o código é numérico, enquanto que o token ele é uma string. Então, fiquem atentos na hora de escrever o código C# para não se equivocarem nas aspas simples. E agora, vamos para a parte final do TP da aula de hoje. Primeiro, vamos criar dentro do nosso projeto a classe MeuCompiladorDAO. Além da classe MeuCompiladorDAO, observe que o nosso banco de dados possui duas tabelas, T-tokens e T-tokens válidos. Toda tabela é uma entidade e deve corresponder a uma classe dentro do meu projeto. Então, nós deveríamos ter que constituir agora também mais duas classes. Porém, eu acho desnecessário. Eu acho que a gente vai conseguir se virar bem com uma única classe, com a classe token, que deve ter as propriedades código, token, tipo e linha. Então, eu quero que você crie a classe token e a classe MeuCompiladorDAL. Tendo criado as duas classes, vamos voltar à classe MeuCompiladorDAL e inserir dentro dela os métodos para conexão e desconexão com o banco de dados. Vai ser simples, é um Ctrl+C, Ctrl+V do projeto de cadastro de livros, porém não esqueça de colocar o banco de dados dentro da pasta debug desse projeto e renomear na string de conexão o banco de dados para compilador MDB. O método de conexão deve ser chamado quando o compilador for inicializado, ou seja, fez o load do projeto, conecta no banco de dados. E a desconexão quando encerrar o projeto, ou seja, ao sair do projeto, ao fechar o formulário, você deve se desconectar. Tendo criado os métodos de conexão e desconexão e os invocado ao iniciar e finalizar o aplicativo, teste para ver se a conexão com o banco está funcionando sem problemas. Se estiver funcionando, volte à classe DAL e desenvolva um método insere um token válido, que deve nos permitir a inserção na tabela T-tokens válidos. Tendo feito o método insert, agora volte e teste. Substitua todos os message box pelas chamadas insere um token válido. Rode o teu programa, verifique se aquilo que antes era exibido na tela agora é gravado no banco de dados e se sim, meu amigo, você acertou, você concluiu o teu TP. Agora é só me encaminhá-lo.